Com 22 anos de atuação na área educacional, Vilton é coordenador regional do Programa de Escolas Associadas da Unesco e mantenedor da Great School, a primeira escola internacional do Piauí, um nome que inspira inovação e compromisso com a formação de novas gerações. Com vocês, Vilton Soares. Bom dia a todos. Quero aqui primeiramente agradecer o convite, Onara, Nilton. É uma alegria estar com vocês. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Quantos são médicos? Levantam a mão. Quantos são empresários? Levantam a mão. Levanta a mão. Os demais são profissionais da saúde, não é isso, Nilton? A maioria, né? Como foi me apresentado aqui, eu sou professor, educador. Estou à frente de alguns projetos de educação, como uma rede de escolas. São 7 escolas no Piauí e Maranhão, uma plataforma de educação para avaliação de estudantes. Certamente os filhos de vocês de algumas escolas da cidade utilizam essa plataforma, e uma consultoria também na área de educação, que já atua em 7 estados do Brasil. E o que é que um professor faz aqui no SEBEX, né? Professor, dono de uma escola e educador. A minha relação com a medicina, ela é muito antiga também. Como escola, nós já aprovamos muita gente para a medicina. E quando eu estava chegando aqui, aponta para cá. Não está funcionando. Ok. Você pode gerenciar para mim? Ao longo dessa trajetória, como já mostrei aqui no slide, foram mais de 1.600 alunos aprovados em medicina. É engraçado que eu estava chegando ali, já fui recebido por um ex-aluno, o Aldroaldo, e outros demais alunos que já me cumprimentaram aqui. E isso me alegra de rever esses alunos, porque eu vejo a realização de um sonho, eu vejo um passo de coragem que eles deram no passado e hoje estão aqui num evento como o SEBEX. E essa trajetória como educador me fez ter uma visão, de uma perspectiva de quem está no mercado de educação há 25 anos. E se existe uma coisa que eu posso dizer que eu sou muito bom, é falar de mim, é falar das minhas experiências, que é uma coisa que nós devemos ser muito bons. Falar das nossas experiências, dos nossos erros, dos nossos acertos, das nossas vivências. E eu sempre digo, como professor, que a melhor forma de aprender, a forma mais barata e rápida, é aprender com os outros, né? A maior ferramenta de aprendizagem é o erro. Um momento como esse dá para vocês a oportunidade de aprender com as experiências dos outros. Então, eu quero compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. E eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Como você vê o futuro? E a pergunta ela se divide em duas. Como você vê o seu mercado daqui a 5 anos e como você se enxerga daqui a 5 anos? Parece uma pergunta boba, mas 90% das pessoas não conseguem dar essa resposta. 90% das pessoas não conseguem sequer se imaginar daqui a 5 anos. E quando nós não temos a capacidade ou o nível de consciência de nos imaginarmos daqui a 5 anos, possivelmente daqui a 5 anos nós estaremos numa posição equivocada ou atrás de outros profissionais que conseguiram responder a essa pergunta. Então, eu peço que vocês façam ao longo desse dia, ou até agora, esse exercício. Se alguém te perguntasse de pronta, para você responder, como você se vê daqui a 5 anos, ou como você enxerga a sua profissão, você teria detalhes dessa resposta? Essa pergunta eu fiz há alguns anos. Como eu enxergaria o mercado de educação daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Há 7 anos eu respondi essa pergunta. E isso me trouxe os resultados hoje que eu colho por ter clareza nessa resposta há 7 anos. Eu vou explicar para vocês por quê. Próximo slide, por gentileza. Talvez esse seja o lugar onde vocês
sobretudo os médicos passam a maior parte do tempo. Talvez seja sobre essa perspectiva que você tenta responder essa pergunta e não consegue responder. Talvez seja esse o lugar onde você não tem, talvez, o tempo necessário para dar essas respostas. E a profissão do médico é uma profissão difícil. Eu sei que é o sonho da maioria dos estudantes, e eu vivo essa realidade. Eu vivo a realidade de uma turma, por exemplo, de 100 alunos, ainda 90% querem ser médicos. Mas a gente sabe, quem conhece a profissão de perto, sabe que não é tão glamurosa como antes da faculdade eles imaginam, né? Não sei se vocês sabem, mas a profissão do médico, ela no ranking das doenças emocionais, ela é top 1. O profissional da saúde é o profissional que mais adoece de ansiedade e depressão. Uma pesquisa no Chile, realizada ano passado, também identificou como é a profissão de onde sai a maioria dos divórcios. Então, é uma profissão difícil. É uma profissão onde vocês trabalham mais do que todos os profissionais. É uma profissão em que a maioria de vocês não conseguem tirar 30 dias de férias, sim ou não? É uma profissão extremamente desgastante. E eu digo uma coisa na minha consultoria Nova Educação para donos de escola, que eu quero repetir para vocês. Existe um mito nos donos de escola que é o seguinte: trabalha-se por amor, é uma vocação, é um ministério e não se ganha dinheiro. 98% das escolas do Brasil, privadas, estão endividadas. Não se cultivou nas escolas uma coisa simples, que é ganhar dinheiro, gerar patrimônio, gerar riqueza. E é isso que a Nova Educação leva para as escolas. Na profissão do médico, eu acredito que também precisa-se estimular isso, a geração de riqueza. Porque todo médico que tem esses desafios que eu listei, merece duas coisas: ter propósito no que faz, que eu acho que a maioria de vocês possui, e a segunda é, precisam ser ricos, precisam ganhar dinheiro. Assim como o dono de escola, e eu me coloco nessa posição, que talvez seja uma das profissões mais desgastantes entre todas, que é cuidar de crianças, jovens, adolescentes, do futuro das pessoas, eu acredito que a profissão do médico também seja tão importante quanto, porque lida com vida de seres humanos. E alguém disse agora há pouco, são pessoas que são amadas por seus entes queridos. Então, dessa forma, eu acredito verdadeiramente que o profissional da saúde, ele precisa gerar riqueza, ele precisa gerar riqueza financeira. Então, médico merece ser rico de verdade. E quando eu falo do conceito de riqueza aqui, é do conceito, de fato, de ganhar dinheiro, né? E ser rico de verdade não é ter apenas um bom apartamento, um bom carro, é poder tirar 30 dias, 60, 90 dias de férias, que eu sei que a maioria de vocês não consegue, né? E só existe uma maneira de você ficar rico. E eu digo para vocês, não é vendendo hora. Não conheço ninguém que vende hora que fica rico. E a prática da medicina é essa: eu vendo a minha hora, eu ganho meu dinheiro. Só que essa conta, ela é inversamente proporcional à geração de riqueza. E só existe uma forma de gerar riqueza verdadeiramente, que é empreendendo, que é o próximo slide. Não quer dizer que todo mundo precisa ter uma clínica e todo mundo precisa ter um hospital, mas a mentalidade do empreendedor, ou do empresário, é aquela que não negocia a hora, mas que ele pensa no modelo de negócio empresarial que gera escala, recorrência e que entenda sobre demanda e oferta. E quando eu falo sobre ser empresário, é um pensamento dos 5 anos que eu falei de longo prazo, porque o ritmo que o profissional de saúde tem na juventude, ele não consegue manter 20, 30 anos. Pensar no longo prazo é pensar numa estrutura que ele consiga, lá na frente, parar e não diminuir o seu padrão de vida. Isso é pensar em riqueza verdadeiramente. E aí, não tem como falar de riqueza sem falar de escala. E qual é o conceito de escala? O conceito de escala é o seguinte: é você aumentar as suas receitas sem não aumentar as suas despesas na mesma proporção. Ou então, eu não preciso da quantidade de horas na mesma proporção que eu estou gerando riqueza ou
ou que eu estou gerando receita. Escalar o negócio significa rentabilizar mais, sem necessariamente eu precisar de mais tempo e nem precisar de mais recursos. Isso é o conceito de escala. E eu fiz isso. Eu fiz isso há 20 anos, né? E eu posso falar disso para vocês com propriedade. Há 20 anos, na verdade há 25 anos, eu comecei dando aula particular. Eu dava aula de casa em casa. Inclusive eu dava aula na casa do Marcelo para ele, né? E outros alunos aqui. E eu tinha por volta aí de 19 anos, né? E eu entendi nessa época, cara, não vou ficar rico desse jeito. Dando aula de um para um, não vou. Então eu vou dar um próximo passo. Eu vou juntar esses alunos no espaço. E juntei os alunos nesse reforço aqui. Então eu chamei outros professores para trabalhar para mim, e esses professores me ajudavam. Está ali, ó, matemática, física, química. Eu era professor de matemática na época, mas eu já era professor de matemática, química e física. Chamei os professores de química e de física e fiquei só com matemática. Depois eu trouxe minha namorada, que hoje é minha esposa, para ser secretária. Eu fiquei sendo coordenador desse grupo de professores. Mas também eu percebi que não era um negócio escalável, porque eu só conseguia reunir em torno de uma mesa 8 alunos. Então eu tive uma nova ideia. Eu abri uma escola. E eu pensei, esse recurso também é limitado. Então eu abri uma segunda escola, e abri uma terceira escola, e abri uma quarta escola, e abri uma quinta escola, e abri uma sexta e uma sétima. Mas eu pensei, isso também é limitado. Por que não ter participação em outras escolas do Brasil? Por que não vender serviços para outras escolas de todo o Brasil? E isso sim é ilimitado. Foi quando nós, ainda na pandemia, desenvolvemos a plataforma KeepEdu, que atende hoje centenas de escolas no Brasil. E daí nasceu a Nova Educação, que é uma consultoria para donos de escola, é uma comunidade de donos de escola. Eu tenho um sócio em São Paulo e a gente assessora diversas escolas no Brasil, já com participação minoritária em várias dessas escolas. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? É que existe uma disrupção que é possível ser feita em todo o mercado. Existem oportunidades no mercado de educação, mas existem oportunidades no mercado de vocês também. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas existe um ativo na medicina, por exemplo, né, que eu, pelo menos de fora, enxergo como um ativo extremamente valioso, que é a reputação. A reputação do profissional de saúde, sobretudo do médico, ela é quase que inquestionável. Eu conheço pessoas que trariam um médico para ser sócio só pela reputação de ser sócio, de ser médico. Então, esse é um ativo que vocês têm, que precisa estar na conta de vocês, para vocês pensarem nessa escala. Só que nesse contexto de tantas mudanças, transformações que foram ditas aqui, nós temos surpresas, e são as disrupções, como por exemplo, nós tivemos em 2020 com o Covid, né? Algo inesperado. A disrupção, eu digo sempre que é o futuro vindo para o presente sem bater na porta, sem avisar. Assim como veio o Covid, alguém falou aqui sobre inteligência artificial, mudança rápida, destrói alguns mercados rápidos, criam outros, desaparecem alguns profissionais, surgem outros profissionais, e nós temos duas opções com essas disrupções: abraçá-las e se dar bem com isso, ou refutá-las, questionar e perder o time. E nós vivemos exatamente esse momento. Nós vivemos um ponto de inflexão de extrema transformação como nunca tivemos na nossa história. Muito além da criação da energia elétrica, muito acima da invenção da internet, que é a inteligência artificial. Essa, sim, é a maior disrupção que a humanidade já vivenciou até então. Só que vocês, médicos, também enfrentam uma outra disrupção, sobretudo vocês. Essa da inteligência artificial, todos os mercados enfrentam, que é uma ação, talvez política, né, que tem interferido no mercado da medicina, né? Esse ano nós temos aqui, por exemplo, né, quase 200 faculdades para ser abertas de medicina, novas faculdades. Nós temos já uma previsão para 2035, ou seja, daqui a 10 anos, 1,2 milhões de médicos.
Isso interfere ou não no mercado de medicina? Claro que interfere. O Denis mostrou aqui agora há pouco, né, os exames de imagem que são feitos na casa dele. Isso só é o começo. A gente está falando, pessoal, de um pouco mais de um ano, né, da inteligência artificial. A gente está falando desse boom de médicos também há pouco tempo. Isso vai aumentar significativamente. A média de 2,35 de médico no Brasil vai, daqui a 10 anos, para 6. E eu já vejo isso, inclusive, nas minhas escolas, né? A média de alunos que faziam preparação para a medicina eram de 3 anos. O aluno não passava, ele tentava uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Hoje ele tenta uma vez. Então, é um movimento de mudança que está acontecendo. E, mais uma vez, vocês têm 2 opções. Olhar para isso aqui e dizer, como eu posso tirar vantagem disso? Ou chorar. A opção, olhar para cá e tentar enxergar uma oportunidade, sempre vai ser a melhor das opções. A China acaba de inaugurar o primeiro hospital com inteligência artificial. Isso vai ser cada vez mais notícia, né? A tecnologia tomando espaço, sendo instrumento das novas profissões. E, de verdade, a gente diz assim, a IA ela vai ajudar quem entender que isso ajuda, mas vai substituir uma galera de verdade, vai substituir muitas profissões mesmo, algumas profissões irão desaparecer. E existe uma terceira disrupção que talvez não esteja no radar da maioria das pessoas, que é a geração Z. E eu tenho estudado muito sobre essa geração. A geração Z ela é um tanto diferente daquilo que nós estamos acostumados, né? A gente não está olhando para esse movimento, dessa mudança de comportamento dessas pessoas. Eu lido com crianças, jovens, adolescentes há mais de 20 anos. Pessoal, é outra geração, é outra mentalidade, são outras preferências, é outro modo de estudar, é outro modo de tratar o professor, é completamente diferente. É uma geração que, alguns dizem que é uma geração mais burra, porque o teste de QI deu abaixo pela primeira vez do que os seus pais. Mas eu discordo desse dado. Eu só acredito que a métrica está desatualizada. Sabe por quê? Uma geração que, na sua história, é a primeira geração que despenca em consumo alcoólico. É uma geração que fala de propósito como nenhuma outra geração. É uma geração que cuida dos seus pais e gosta de cuidar dos seus filhos. Os novos pais, eles têm hábitos com seus filhos diferentes. Eu não posso dizer que é uma geração mais burra. A métrica de inteligência aqui é diferente. Então, é uma geração que todo profissional precisa estudar. É uma geração que certamente não vai no seu consultório como os pais foram. É uma geração que não gosta de ir a banco, e muito menos de ir ao hospital. É uma geração que vai se prevenir antes de adoecer. É uma geração que gosta de correr, é uma geração que gosta de produtos mais naturais. Então, essa geração vai impactar o seu mercado e o meu mercado. É uma geração, nos Estados Unidos, foi lançado no começo do ano, uma escola chamada Alpha. É uma geração que já, muitas vezes, não quer o professor. No caso dessa escola, que já tem 14 escolas nos Estados Unidos. O professor, ele gerencia mais de 5 salas. Então, isso vai impactar todos os nossos mercados, inclusive o meu também. E aí, a gente tem que olhar para essas disrupções e ver oportunidades. E eu vejo aqui 3 oportunidades nessas 3 que eu citei. Ora, se uma dor do médico cara, eu sou sozinho, eu não posso fazer muita coisa porque só sou eu. Nós temos mais mão de obra. Não é verdade? É uma disrupção que eu digo assim, nós temos a IA tomando multitarefas, eu tenho mais recursos de trabalho. É uma geração complicada, eu tenho um novo mercado. Então, nós devemos olhar para essas disrupções e enxergar oportunidades. Olhar para elas com a esperança de que as coisas estão melhores, e que de fato estão, né? Eu enxergo o mundo como uma perspectiva cada vez mais otimista. E é fazer como algumas grandes fizeram, né? Companhias aéreas, algumas empresas americanas,
já prevê um acréscimo de receita de mais de 100 milhões de dólares esse ano de 2025. Com a queda de peso, o mundo está ficando mais magro, o mundo está perdendo peso. Então, as companhias aéreas enxergam nisso a oportunidade de ganhar dinheiro. Assim como também a Nestlé viu nisso, nessas canetas emagrecedoras, a oportunidade de criar um novo produto. Então, a Nestlé lança pizza e sanduíche agora para usuários de Ozempic. É esse olhar que essas grandes têm que nós precisamos também ter aqui localmente. E se você é um médico, um profissional de qualquer área, e ainda não está economizando no ano de 2025 com inteligência artificial, você já está atrasado. Você já está atrasado, porque tem gente ganhando dinheiro, ou pelo menos deixando de gastar tanto fazendo o uso da inteligência artificial. Então, a era do conhecimento, ela desapareceu. Nós vivemos uma era, né, em que nós consumíamos muito conteúdo, aí tinha os cabeções que aprendiam tudo e eram verdadeiras enciclopédias. Passamos essa era e passamos a viver a era do Google, onde tudo estava no nosso bolso aqui, a gente consultava e encontrava as respostas para quase todas as perguntas. Mas essa era também passou. Nós estamos agora numa era em que nós não temos mais uma biblioteca no bolso. Eu considero o ChatGPT e outras inteligências como se fosse um professor à sua disposição. Se antes você ia na biblioteca e tinha uma opção enorme de livros e você ia procurar aquela resposta, hoje você tem um professor na porta da biblioteca, só que não é qualquer professor, é o melhor professor do mundo, especializado em todas as áreas, e rápido, à sua disposição. E detalhe, 24 horas. Então, nós vivemos um mundo em que o conhecimento ele virou commodity. Ele está aqui, à nossa disposição. Os jovens entenderam isso, eles sabem que não precisam aprender mais tudo. É como, antigamente, a gente precisava aprender a tabela periódica. Você lembra disso? Hoje parece absurdo, né? Mas na época era moda, precisava aprender a tabela periódica. Assim também será todo o resto do conhecimento. Nós vivemos a era das experiências de aprendizagem. E eu considero, talvez, a maior sofisticação da educação e da ciência da educação, o uso das habilidades. Aprender é diferente de adquirir conhecimento. Eu digo sempre que existe uma diferença entre o inteligente e o sábio. O inteligente, ele sabe sair de algumas situações. O sábio, ele nem entra em algumas situações. E por que é importante trocar o conhecimento por habilidade? Porque a habilidade, ela te diz como fazer. E uma forma que eu explico para o professor a diferença entre conhecimento e habilidade é uma forma muito simples. O conhecimento é você olhar para uma bicicleta e listar todos os itens da bicicleta. Isso é conhecimento. A habilidade é você subir numa bicicleta e saber andar. Essa é a diferença de conhecimento e habilidade. E o jovem, ele quer habilidade. Ele quer saber fazer aquilo que faz sentido ele fazer. Se não faz sentido, não faz sentido aprender. Então, nós vivemos uma era em que o mais conhecido vence o mais inteligente. O mais flexível vence o mais inteligente. E o mais corajoso vence o mais inteligente. Ser inteligente não é mais diferencial. Ter essas habilidades é o diferencial. Isso é habilidade, isso se aprende, isso se treina. E nessa perspectiva de enxergar o mundo com o olhar do desenvolvimento de habilidades, foi que eu pensei em fazer a minha própria disrupção. Eu pensei desde 2017, eu comecei a pesquisar o mercado de educação mundial, comecei a entender sobre esse movimento de mudança de mercado, que hoje está muito mais evidente. Em 2017 isso não era tão evidente. E existe uma forma da gente enxergar o futuro e lá visitar o futuro. Sabe como é? Como é que você visita o futuro? Primeiramente é questionar o presente. Segundo é ver quem está à frente de nós. E eu fiz isso. Eu viajei o mundo para conhecer isso. Eu estudei muito sobre educação. E vi que o mundo estava em transformação. E vi que o conhecimento ainda era muito valorizado da forma como é valorizado no Brasil
E fora se falava muito em habilidade, competência, habilidade, competência, habilidade. 2012, o MEC fez algumas mudanças já nesse sentido, mas muito discreto. O ano passado fez uma mudança radical no currículo, que vai ser implementado nos próximos anos. Foi interrompido, mas será implementado nos próximos anos. E eu me antecipei e pensei em criar uma escola que desenvolvesse habilidades. Uma escola que olhasse para o futuro com essa perspectiva otimista, em que aquela nossa definição de uma boa escola não se aplicava mais a essa geração. Aquela definição de ser um bom estudante já não se aplicaria mais no longo prazo. E aí eu criei essa escola que eu quero compartilhar com vocês. Tem como aumentar o som, por gentileza? Tá ótimo, muito obrigado, viu? A GREAT, ela surge nesse contexto, né, de uma escola que enxerga a educação numa perspectiva, eu não diria nem sofisticada, mas muito atualizada com as competências e habilidades do século XXI. Para vocês terem uma ideia, nosso projeto, ele nasceu com 216 alunos, hoje são 420 alunos, uma escola que tem crescido, e nós temos recebido da nossa escola uma comunidade e temos doutrinado e ensinado essa comunidade a entender sobre isso. Dá muito trabalho por um motivo. As pessoas estão ainda na página da educação antiga. E nós trazemos consciência juntamente com os nossos profissionais para que as famílias entendam esse novo cenário da educação do século XXI, onde, pela primeira vez também, existe um dado do Fórum Mundial que diz o seguinte, que a maioria dos profissionais transitarão por 2 ou 3 profissões. Essa geração, a nossa, ela se forma, envelhece na mesma profissão. Essa geração vai ser diferente. Eles vão transicionar em profissões diferentes, a maioria deles. Por isso a importância de aprender sobre habilidades, por exemplo, flexibilidade. As inteligências emocionais serão o grande diferencial diante das inteligências artificiais. E nessa escola a gente traz uma proposta que prepara os nossos alunos para essa nova realidade. Nós vivemos um momento de transformação e a GREAT, ela se apresenta como uma opção para essas famílias que entenderam que o mundo mudou. Muitíssimo obrigado. Agradecemos ao Wilton Soares,